Perda do direito à cidadania e sua limitação no Império. Nos termos do artigo 7º da Constituição de 1824, perde o direito de cidadão brasileiro a o que se naturalizar em país estrangeiro, b. o que sem licença do imperador aceitar emprego, pensão ou condecoração de qualquer governo estrangeiro, e c. o que for banido por sentença. A suspensão dos direitos políticos é limitação da cidadania. Artigo 8º da Constituição de 1824. Há outras limitações no exercício do direito à cidadania, como seja o impedimento do exercício do voto do analfabeto, do soldado, da mulher e de outros previstos, inibidores do direito do cidadão. Tais limitações muitas vezes dependem da capacidade ou virtudes pessoais do indivíduo, e há também limitações da cidadania em que até a idade influi no usufruir de direitos. Exclusão da cidadania na Constituição de 1824. É de se lembrar aqui que os escravos no Brasil, no início da vigência da Constituição de 1824, representavam mais de 50% da população brasileira, conforme se vê na estatística inserida por Nina Rodrigues. Tais pessoas, por serem escravas, eram excluídas do exercício da cidadania. Logo, mais de metade do povo brasileiro se encontrava à margem do gozo dos direitos de cidadão. Porém, Nina Rodrigues usou como indicador o negro. Somando-se os itens B até E, encontra-se-ão 2.174.000 pessoas impossibilitadas de ter cidadania, no universo de 3.817.000, o que representa mais de 72% do total. A cidadania na Constituição de 1891. Proclamada a República, foi convocada nova Constituinte para reorganizar os poderes do Estado brasileiro, tendo em vista as transformações das lutas que se desencadearam no Brasil, ora pela abolição da escravatura, ora pela luta da implantação da República, ambas vitoriosas. Tais movimentos cívicos se prestavam à extensão da cidadania, não apenas pela alforria dos escravos, como pelo clima marcado pela possibilidade de uma maioria poder participar da vida pública, já que a representação popular se intensificava, corrigindo os vícios advindos da política imperial. A primeira Constituição republicana vigorou no Brasil até a Revolução de 1930. Sua denominação era a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Seus traços característicos são a implantação da República Federativa com regime representativo, a imposição da união indissolúvel das antigas províncias como estados, a instituição do Poder Legislativo bicameral, Senado e Câmara dos Deputados, a imposição das regras para a eleição dos deputados e dos senadores, a concessão do direito de voto a todos os brasileiros alfabetizados, salvo para os praças de pré, cabos e soldados, religiosos cujo voto de obediência importasse na renúncia da livre vontade de autonomia privada do indivíduo, sem se esquecer que a mulher continuava sem o direito de votar e de ser votada. A seguir, transcreve-se o que dita a Constituição de 1891 sobre a cidadania. Artigo 69. São cidadãos brasileiros os nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro, não residindo este a serviço de sua nação. Os filhos de pai brasileiro e os ilegítimos de mãe brasileira, nascidos em país estrangeiro, se estabeleceram domicílio na República. Os filhos de pai brasileiro que estiverem em outro país a serviço da República, embora nela não venha domiciliar-se. Os estrangeiros que, achando-se no Brasil aos 15 de novembro de 1889, não declararam, dentro de 6 meses depois de entrada em vigor a Constituição, o ânimo de conservar a naturalidade de origem. Os estrangeiros que possuírem bens imóveis no Brasil e forem casados com brasileiros ou tiverem filhos brasileiros, contanto que residam no Brasil, salvo se manifestar a intenção de não mudar de nacionalidade. Os estrangeiros, por outro modo, naturalizados. Artigo 70. São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. Parágrafo 1º. Não podem alistar-se eleitores para eleições federais ou para as dos estados. Os mendigos, os analfabetos, os praças de pré, excetuando os alunos das escolas militares de ensino superior, os religiosos de ordem monásticas, companhias, congregações ou comunidades de qualquer denominação, sujeitos a voto de obediência, regra ou estatuto que importe a renúncia de liberdade individual, são inelegíveis os cidadãos não alistáveis. Artigo 71. O direito de cidadão brasileiro só se suspende ou perde-se nos casos aqui particularizados,
Suspende-se por incapacidade física ou moral, por condenação criminal enquanto durarem seus efeitos. Perdem-se por naturalização em país estrangeiro, por aceitação de emprego ou pensão de governo estrangeiro sem licença do Poder Executivo Federal. Uma lei federal determinará as condições de readequação dos direitos do cidadão brasileiro. A cidadania na Constituição de 1934. Com o fim da Primeira República e a ascensão de Getúlio Vargas à direção do país, à frente de um governo provisório, a Revolução de 1930 reclama uma nova ordem, uma nova lei fundamental. As crises de toda a ordem econômica, política e sociais fizeram com que, a partir de fevereiro de 1932, se iniciasse o avanço da cidadania com a permissão do voto feminino. Surgiu, então, a Revolução Constitucionalista, levantada por São Paulo, visando a volta da República Velha, que logo foi sufocada pelo governo provisório, concretizando de start as ideias de Vargas, que haviam posto fim aos ideais da Primeira República. A nova Constituinte foi convocada em 10 de novembro de 1933, sendo que em 16 de julho de 1934 foi promulgada a Constituição tão reclamada. A matéria primeira foi a votação da anistia dos revoltosos que fizeram a Revolução Constitucionalista de 1932. No tocante à cidadania, a Constituinte, que resultou na Constituição de 1934, foi inovadora, ora pela presença feminina, ora pela participação classista, presença de sindicatos, que representou um importante avanço do ser cidadão com maior amplitude. Essa Constituição manteve a forma de governo da Constituição de 1891, a mesma denominação da República, regulando forma mais aceita pelos democratas da representação do povo no parlamento, pelo sistema proporcional de sufrágio universal.